A nossa pílula do conhecimento hoje é com a Letícia Quevedo, que é da Geek Hunter. Eu dei uma olhadinha no site deles, que é o geekhunter.com.br, que é uma empresa que tem como objetivo de simplificar e otimizar os processos seletivos, conectando os desenvolvedores às empresas. Letícia, você pode começar? Claro, obrigada pela apresentação, Gil. É exatamente isso, é isso que a Geek faz. A gente conecta pessoas desenvolvedoras com oportunidades por uma plataforma. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês para falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho que vai ser bem legal. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês já estão conseguindo ver? Sim. Legal, perfeito. Bom, então tá, eu sou a Letícia, né? Eu sou Tech Recruiter internacional, então hoje eu trabalho na Geek Hunter, eu atuo com vagas internacionais aí há mais ou menos 2 anos, e então o meu grande objetivo aí está sendo conectar pessoas desenvolvedoras com oportunidades lá fora e oportunidades 100% remotas também. E aí eu selecionei um tema para apresentar rapidinho aqui para vocês sobre o método STAR. Não sei se vocês já viram falar, se já conhecem, se é familiar aí para vocês, mas é um método de entrevista que muitas pessoas utilizam, principalmente empresas internacionais, e aí acho que é um passo importante aí para se preparar para o processo, é conhecer esse método. Então vou explicar um pouquinho dele para vocês hoje, como utilizar ele aí na preparação para conseguir uma vaga internacional. Boa. Então, contextualizando rapidinho aqui, a gente sabe que fazer entrevista, às vezes, não é só realizar aquela reunião ali, aquela conversa com a empresa. Tem todo um preparo, deveria ter todo um preparo ali para aumentar a chance de sucesso, né? Para, de fato, se preparar ali para a conversa, já ter algumas respostas aí já mapeadas para conseguir ter um sucesso melhor. E um dos processos de preparo é entender quais são os métodos que as empresas utilizam para fazer entrevista, e o STAR é um deles, né? Então, vou explicar um pouquinho sobre ele para vocês agora. Como eu falei, é um método de entrevista. Hoje a gente vê várias empresas utilizando, eu trouxe só um exemplo da Amazon, mas a gente tem várias outras, a Spotify, a Geek Hunter até utiliza esse método aqui, e ele pode ser utilizado tanto por recrutadores comportamentais quanto técnicos. Então, tanto numa entrevista técnica quanto num fit cultural, você pode estar usando esse método. A gente tem como base entrevista por competência, são entrevistas que vão analisar assim, as habilidades a partir da sua situação vivida. Ou seja, alguns exemplos de perguntas que podem aparecer nesse método. Compartilha comigo qual foi o projeto mais desafiador que você já participou. Me conta sobre uma situação que você teve dificuldade em atingir os objetivos propostos. São sempre perguntas olhando para o passado ou para o presente, né? Nunca para o futuro, nunca projetando uma ação futura que você poderia fazer. Então, conhecer ele, de fato, é muito importante para você conseguir se preparar para uma entrevista e treinar as suas respostas. Então, eu vou destrinchar ele exatamente o que ele significa e como você pode utilizar ele na prática durante uma entrevista. O S do STAR significa situação, ou seja, é o momento da entrevista, ele dá de responder uma pergunta que você vai descrever o evento ou a situação que você está ou que você passou. E eu sempre gosto de falar que responder uma pergunta numa entrevista ou, enfim, participar de um processo seletivo é como se você estivesse contando uma história. Então, o primeiro passo de você responder qualquer pergunta é descrever o cenário, descrever o ambiente, a situação que está presente naquele momento. Então, eu trouxe um exemplo aqui prático para vocês, só para colocar isso, deixar isso um pouco mais palpável. Digamos que eu pergunte para uma determinada pessoa qual que foi o projeto mais desafiador que ela já passou no contexto de carreira dela. E ela pode começar me respondendo utilizando o método STAR da seguinte forma. Na empresa X, a gente estava passando por um contexto em que a gente tinha um alto churn. A diretoria montou um time para trabalhar o tema, para resolver esse problema, e eu fui escolhido para ser o analista de dados ali desse time. Beleza, perfeito. A pessoa disse qual empresa ela atuou, qual era a situação vivida ali, então tinha um alto churn que precisava ser trabalhado, e por que ela faz parte dessa situação, que ela foi escolhida para fazer parte do time. Um possível cenário. Depois disso, o que precisa ser feito? O ideal é você seguir a narrativa, né? Então, você vai trabalhar agora a tarefa, ou seja,
descrever a tarefa que você tinha que completar naquela situação que você já contextualizou anteriormente. Então, você vai explicar quais eram as suas responsabilidades naquele momento que você tinha ali como atribuição. Então, seguindo o mesmo exemplo, né? Você pode continuar, por exemplo, era um desafio bem interessante, porque eu fiquei responsável por otimizar todo o nosso banco de dados para começar a rodar as análises. Precisava dividir meu tempo entre X e Y atividades, e meu foco principal era alcançar Z. Ou seja, você destrinchou ali, né? Você falou quais eram as suas responsabilidades e exatamente o que você precisava ali realizar como atividade, né? X e Y, o objetivo era Z. Então, deixar isso bem claro para descrever de fato as tarefas ali que tinha no dia a dia. Bom, uma vez que você já citou todo mundo, explicou o contexto, falou quais tarefas você precisava fazer, você vai entrar de fato na prática, né? Então, na ação. Quais ações específicas que você já realizou para completar essa tarefa? Então, aqui, por exemplo, que você começa a apresentar as stacks, começa a apresentar os desafios ali que você viveu no dia a dia, as ações de fato que você fez, a mão na massa ali do dia a dia que você estava fazendo nesse desafio, nesse cenário que você está compartilhando com a recrutadora. Então, como exemplo, seguindo o mesmo contexto, né? Você pode falar, como meu objetivo era Z, eu comecei realizando X e Y, utilizando Python e SQL no dia a dia, no time a gente trabalhava com Scrum, conseguia direcionar as atividades X e Y a partir dos objetivos definidos. Então, você começa a destrinchar ali, de fato, as responsabilidades que você citou anteriormente em ações práticas do dia a dia ali que você estava fazendo. Aqui você traz os stacks, é importante trazer quais stacks você trabalhou, o que você tinha ali de atividade no dia a dia, se você trabalhou com metodologia ágil, o que teve ali no contexto, como que os objetivos eram definidos, enfim. Detalhar as ações ali do dia a dia para ter o máximo de contexto possível para a história ficar bem coerente, né? Bom, para encerrar o processo, para costurar todas as ideias, o ideal é que você traga os resultados. Então, é como se você estivesse concluindo a sua história mesmo, né? É você falar quais foram os resultados dos seus esforços. Então, por exemplo, concluindo as atividades, comecei a perceber impactos bem importantes. Analisamos a correlação do churn com uma pesquisa de CSAT, por exemplo, que pode ter acontecido, e conseguimos construir um roadmap para atuar estrategicamente, reduzindo a taxa de churn de 20% para 12% em 3 meses. Então, você traz dados, você traz números ali, você traz um resultado, um impacto que você causou ali no contexto, na situação que você desenhou lá no início, que você explicou que, na verdade, estava analisando ali o churn. Então, você traz o resultado das suas atividades, dos seus esforços. Pode trazer aqui o resultado da equipe, não necessariamente individual, mas é importante trazer esse impacto gerado aí no contexto para ficar bem coeso e coerente toda a sua narrativa. Bom, como que você usa ele para se preparar? Então, você pode fazer uma lista das habilidades pedidas na descrição da vaga. Desculpa, gente, estou me recuperando ainda de uma virose que eu tive. Você pode fazer uma lista das habilidades pedidas na descrição da vaga, criar uma lista de exemplos de situação que você precisou para utilizar essa habilidade pedida. Então, descrever mesmo, assim, alguns exemplos de situações que você já passou, que você precisou desenvolver aquela habilidade ou treinar aquela habilidade que a vaga pediu. E aí, consequentemente, você vai fazer essa correlação das habilidades que você tem com as habilidades pedidas na vaga. Então, assim, de maneira geral, quando você faz essa preparação, quando você consegue entender quais habilidades que a empresa está pedindo, que situações você já viveu, e o que de atividade, de resultado você teve, você consegue aí fazer uma narrativa bem coerente, bem costurada, assim, entre as etapas para explicar isso durante um processo seletivo. Isso principalmente em uma entrevista em inglês, que às vezes dá aquela desestabilizada, as pessoas ficam nervosas, é normal. Ajuda bastante para conseguir lembrar, assim, de fato, o que você precisa trazer, como que você pode responder, traz uma segurança a mais ali para o processo. Então, só para reforçar, perguntas aí que você... desculpa, tá aparecendo aqui no chat para mim. Pô.
o que você precisa trazer é contexto vivido, responsabilidades, o que foi feito e o impacto causado. Então, de fato, ter essas experiências aí bem costuradas para conseguir responder uma pergunta e ficar mais seguro aí para as próximas perguntas que vão vindo durante a entrevista. Beleza, gente? Romero quer falar um pouquinho? Falou ali no chat. Oi, Letícia. É uma pergunta que eu tenho. Eu estou tendo retorno aqui do meu áudio. Só um segundinho. Opa, som, vocês me escutam? Sim. Sim, estou escutando. Bem melhor. Sim, sobre esse último ponto aí, Letícia, primeiramente, parabéns aí pela apresentação. E você fala aqui, né, no último ponto, contexto vivido, aí eu quero tocar em responsabilidades e o que foi feito. E aí eu sei que é importante uma entrevista para a empresa ver o que você fez, mas também é importante ela perceber que você tem um senso de equipe, espírito de equipe. E você teria assim alguma dica para alguma orientação aí para a turma para falar bem, separar bem tanto o eu quanto o nós, mas de uma forma que os dois pontos o entrevistador perceba valor. Entende? Perfeito. Eu acho que é super importante, assim, a gente com certeza vai entender também a forma como você constrói o seu discurso ali, como você está respondendo, né? Acho que um ponto super importante é quando você está contextualizando ali as responsabilidades e o contexto, é você trazer, bom, eu estava trabalhando num time, a gente tinha tantas pessoas no back-end, no front-end, em data, enfim, tem outras pessoas de outras áreas também trabalhando o time ali. Vale dizer, falar sobre essas pessoas, comentar sobre elas, e aí trazer, bom, cada um tinha suas atribuições, as minhas responsabilidades eram essas aqui. Entendi que dentro desse contexto eu trouxe esses resultados, contribuí para o time dessa forma. Então, às vezes trazer dessa forma de que você está contribuindo para o time, para o desenvolvimento do time, para alcançar os objetivos do time, não tira a sua individualidade do processo, mas também faz com que você se mostre parte ali do time e tenha essa habilidade ali de trabalho em equipe que é buscado. Beleza. Boa. Beleza. Letícia, muito obrigado pela pílula do conhecimento. Agradeço pela participação e agora a gente vai continuar. Perfeito. Eu que agradeço pelo convite.